Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós começávamos a estudar, a meditar esse capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, que é um texto muito fácil de ser compreendido, se interpretarmos ele à luz da tradição da Igreja. O capítulo 18 de São Mateus é um discurso a respeito da Igreja. É o Senhor ensinando como a Igreja deve agir, como a Igreja deve se comportar, como a Igreja deve atuar no mundo. Aqui nós temos algumas coisas que precisam verdadeiramente ser bem interpretadas para que não caiam em erro. Primeiro, no texto de hoje, nosso Senhor vai falar da correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. É preciso que se resgate hoje na comunidade cristã essa capacidade de corrigir o outro que está errando. Mas é impressionante, porque existe hoje em dia um respeito humano tão grande, que os cristãos não se sentem responsáveis para chamar a atenção do outro, para corrigir o outro, para levar o outro para o caminho correto e tirá-lo da ignorância do erro. Muitos preferem fazer vista grossa e deixarem o outro errar. E na pior das hipóteses, ainda sai criticando. Além de pecar pela omissão, de deixar o outro errar, ainda sai falando mal do outro que errou, sendo ele também errado em não ter corrigi-lo. É preciso que se resgate na igreja cristã a correção fraterna. Primeiro, uma correção muito tranquila, sim, como que uma catequese. Primeiro a gente chama, ensina, mostra como deve ser. E diz, olha, essa atitude não é uma atitude cristã, não é uma atitude que está em harmonia com o catecismo da igreja, não é uma atitude que está em harmonia com a nossa fé. Tem alguma coisa errada aí. E se a pessoa disser, eu não sabia, aí a gente vai e catequiza. Se a pessoa disser assim, eu sei, mas eu estou lutando e não consigo, aí a gente reza. E se a pessoa acolher de bom grado, é mais um ponto para a nossa salvação. Então, primeiro, a correção fraterna. Devemos buscar nos corrigir sem ter medo de magoar o outro. Se corrige na caridade, deixando claro que é para o bem do outro, o outro não ficará triste, nem magoado, nem se sentir ferido. Depois, o texto santo continua. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pecado público, a correção deve ser pública. Erro público, correção pública. Erro privado, correção privada. E por último, aqui o texto santo nos diz: se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, e se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão. Aqui nós temos duas coisas que nós temos que entender. Os legítimos pastores da igreja
tem o poder de corrigir os seus filhos, o seu rebanho. O Papa, o Santo Padre e o Papa Francisco, tem a obrigação de corrigir os bispos do mundo todo. O bispo tem a obrigação e a responsabilidade de corrigir os padres, e o povo também. Os padres, em suas paróquias, com cura de almas, como párocos, têm a obrigação de corrigir os seus fiéis. Corrigir não para humilhar, corrigir para que a pessoa saia da vida do erro e vá para a vida correta, e possa de verdade levar uma vida correta. Só que aqui é preciso que essa correção ela venha com um julgamento. É preciso que haja um julgamento. Aquele que está na linha de frente, ele vai muitas vezes agir como um juiz e vai dizer: isso está errado, não pode acontecer. E se continuar assim, eu vou ter que castigar, eu vou ter que punir. Porque senão a igreja vira uma grande bagunça. Aí vocês poderiam me dizer assim: padre, mas o Senhor falou: não julgueis e não sereis julgados. Aqui esse texto que é mal interpretado é julgar a vida alheia. A pessoa vê alguém fazendo alguma coisa e sair julgando. Mas os pastores legítimos da igreja, para corrigir, muitas vezes terão que julgar e dizer: isso é certo e isso é errado. Isso acontece no confessionário, isso acontece no trabalho pastoral, isso acontece na própria celebração da Santa Missa, na homilia, quando a gente vai catequizando e ensinando. E eu confesso para vocês, nos dias de hoje, ser verdadeiramente um cura de almas, se preocupar verdadeiramente com as almas, causa um desgaste muito grande, porque as pessoas não querem ser corrigidas, as pessoas não querem sair da vida do erro, as pessoas não querem ir para o caminho correto, mas querem se acostumar em uma vida de faz de contas. E aqui o julgamento é a luz da doutrina, é a luz da palavra de Deus. Por exemplo, quando um sacerdote, ele diz a uma moça: você não pode abortar, isso é pecado mortal. O sacerdote está ali orientando e está dizendo a verdade em nome de Deus. Se a moça decidir por conta própria abortar, ela mesma está saindo da fé da igreja. É tão triste quando a gente vê nos dias de hoje, isso é tão comum. Um monte de pessoas se dizem católicas, e como a gente tem pessoas que se dizem os católicos, mas não querem respeitar a igreja, mas não querem respeitar a doutrina. Eu já vi pessoas que nunca vieram na missa aqui na paróquia e se dizer: eu sou católico, eu sou católica. Católica de nada. O católico é aquele que vive a fé. O católico é aquele que aceita a doutrina da igreja. O católico é aquele que respeita a mãe igreja. O católico é aquele que se esforça para estar no rebanho do Senhor. Católico é aquele que ama de verdade a sua igreja. E amar a igreja não é amar o templo de pedra.
E amar a igreja não é simplesmente dizer eu sou católico, para não dizer agnóstico, para não dizer ateu, ou para não dizer eu não sou nada. Não. Ser católico quer dizer eu assumo o meu batismo e aceito todas as verdades da fé que a minha igreja me busca fazer viver, me anuncia, me prega. Eu assumo meu batismo e luto todos os dias para viver a doutrina da minha fé. Isso é ser católico. Eu já vi pessoas, muitas vezes, esperneando tanto, não é? Quando a igreja diz, isso não pode. Aí a pessoa diz, eu sou católico, mas eu aceito isso. Meu filho, você deixou de ser católico. O católico é aquele que aceita a doutrina católica. Você não pode ser católico e ficar lendo livros espíritas. Você não pode ser católico e dizer que acredita na reencarnação. Você não pode ser católico e querer aceitar as uniões homossexuais, o aborto. Você não pode ser católico e dizer, eu aceito Jesus, mas eu não aceito a doutrina da igreja. Eu sou católico, mas eu não acredito em confissão. Eu sou católico, mas eu não acredito na Eucaristia. Já deixou de ser católico. O que é o católico? É aquele que crê, professa e vive toda a doutrina deixada por nosso Senhor. E aqui é que muitos caem no erro. Uma vez eu lembro que uma pessoa assim me dizia, olha padre, a igreja tem o poder de excomungar. E eu dizia, a igreja tem o poder de excomungar, mas a igreja não excomunga ninguém. Quem se auto-excomunga é a pessoa que não aceita a doutrina da fé. Uma pessoa que está na igreja e está de braços cruzados e não está nem aí para a doutrina, se pode dizer católica? Claro que não. Uma pessoa que está dentro da igreja e anda criticando a igreja, criticando os padres, criticando os bispos, criticando a fé católica, pode-se dizer católico? Não. Para ser católico é preciso amar de verdade a Santa Mãe Igreja e respeitá-la em sua doutrina. Isso aqui, meus irmãos, é um caso de escândalo. Quando alguém errar, erros sempre existiram, existem e sempre vão existir. Por quê? Porque a igreja é formada de homens pecadores, sujeitos a cair, sujeitos ao pecado. Eu não me escandalizo com os cristãos que erram, mas eu me escandalizo com aqueles cristãos que sentam em cima do próprio erro e não querem mudar. Ainda se acham corretos e a igreja que está errada, é a igreja que tem que mudar. Não. Somos nós, enquanto cristãos, que devemos assumir o nosso papel no rebanho que o Senhor nos colocou, de sermos verdadeiramente ovelhas, dóceis à voz do pastor Jesus Cristo, que nos guia, que nos orienta, que nos leva por vales e campinas verdejantes. Mas é triste um católico que não entende nada de fé. Eu sou católico e não vou na igreja. Mentira. Eu sou católico, mas não comungo a Eucaristia. Mentiroso. Eu sou católico, mas eu não aceito que os padres não casem. Tolo, não entendeu nada de fé. Católico é aquele que segue a doutrina da igreja, que segue a doutrina deixada por nosso Senhor. E o texto ainda diz, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que é isso aqui? Que não deve de modo algum
tomar parte naquilo que é próprio dos católicos, aqueles que se acham no direito de julgar a igreja ou a sua doutrina, sendo ele mesmo o justo juiz da sua medida, está errado. E o texto santo continua: em verdade eu vos digo, tudo o que tu ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligardes na terra será desligado no céu. O que é isso aqui? É o poder que foi conferido por nosso Senhor, a Pedro. É o poder que foi conferido por nosso Senhor ao Santo Padre, o Papa, e aos bispos em comunhão com o Papa. O poder de ligar e de desligar, de dizer isto está certo, isto está errado. Uma vez eu lembro que aqui, logo quando eu cheguei na paróquia, não é? Agora não, mas logo quando eu cheguei na paróquia, tinham alguns questionamentos, não é? Sobre algumas mudanças, algumas tomadas de atitudes, algumas organizações da paróquia, não é? Algumas normas sacramentais, canônicas que estavam bagunçadas. E uma vez eu lembro que de uma forma tão simples, uma pessoa me dizia assim, não é? Em uma comunidade, porque eu disse, vamos comprar a imagem do padroeiro. E a pessoa dizia, para que comprar a imagem? E eu enfrentava a pessoa e dizia que não tem imagem decente do nosso padroeiro, vamos comprar. E depois a pessoa dizia assim para mim, mas com que autoridade o Senhor vai decidir isso? E eu dizia simplesmente, com a autoridade que eu tenho de pastor da Igreja Católica, de responsável pela tua alma, de responsável por essa paróquia. E tantas vezes eu tive que dizer isso, de responsável pela tua salvação. Uma autoridade que não é minha, mas uma autoridade que é dele. E que ele me colocando para guiar vocês. Por incrível que pareça, quer queiram, quer não, a salvação passa pelo pastor. É em nome de Cristo que o Padre perdoa os pecados de vocês. E se não tiver Padre, vocês morrem em pecado mortal. É em nome de Cristo que o sacerdote dá a unção dos enfermos. E se não tiver, a pessoa corre o risco de se perder. É em nome de Cristo que o sacerdote celebra a Eucaristia e traz Deus para vocês. É em nome de Cristo que o sacerdote batiza os vossos filhos, os vossos netos, os vossos afilhados, para torná-los filhos de Deus. É em nome de Cristo que o sacerdote, aqui no altar, assiste o matrimônio e dá a bênção nupcial, fazendo surgir a igreja doméstica. É em nome de Cristo que ele prega o Evangelho. É em nome de Cristo que ele conduz a igreja. É em nome de Cristo que ele conduz as vossas almas para os céus. E para isso é preciso muitas vezes ser catequista. Mas é preciso muitas vezes também ser juiz e julgar com justiça, julgar com amor, não para humilhar, nem simplesmente por punir, mas para corrigir e ganhar o coração para Deus. Só que esse texto, ele é tão gostoso e ele vai voltar, viu? Esse texto aqui ele volta, se não me falha a memória, lá para a semana de número 23 ou 24 desse ano, aqui que nós estamos celebrando o ano de Mateus, o ano A. Ou é 23, ou é 24, eu não recordo bem. Um desses dois domingos esse texto volta, até o finalzinho de agosto, começo de setembro, no máximo meio de setembro, esse texto volta ao domingo para a gente meditá-lo mais uma vez. Mas ele é cheio de coisas interessantes. E depois ele continua assim. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido.
Pois meu Pai que está nos céus, está no nosso meio. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Eu já escutei, impressionante, pessoas interpretando a palavra de Deus por conta própria e utilizando isso aqui de uma forma errada, de uma forma diabólica, para dividir o rebanho do Senhor. Padre, e se pode usar a palavra de Deus de uma forma diabólica? Mas é claro, o próprio demônio utilizou a palavra de Deus. E como, Padre, o senhor viu isso aqui sendo pregado de uma forma errada? Quando uma pessoa disse assim: eu não preciso ir para a igreja, porque eu rezo aqui na minha casa. Se aqui tiver 2 ou 3 reunidos, aqui já está presente a nossa oração. Isso é um tolo, é alguém que não entendeu Bíblia, é alguém que não entendeu tradição, é alguém que não entendeu magistério, é alguém que não se abriu para Deus. O que é isso aqui? Olha como eu comecei a homilia de hoje. O capítulo 18 é toda uma catequese sobre a igreja, e aqui ele está falando justamente da igreja, onde 2 ou 3 batizados em comunhão de fé, em doutrina, em costumes, em comunhão sacramental, estiverem reunidos, eu ali estou no meio deles. Não é a igreja templo, é a igreja espiritual, é o corpo místico do Senhor. Então, se 2 ou 3 pessoas se reúnem, mas não querem ir à igreja, não entenderam nada. Se 2 ou 3 pessoas não querem a igreja porque não têm simpatia pela doutrina, porque não aceitam isso ou isso que eu vivo, está errado. Não compreendeu o que é igreja, não compreendeu o que é fé, não compreendeu o que é rebanho. E ainda tem gente tola que diz assim: mas é o mesmo Deus. É justamente por isso, se é o mesmo Deus, deve ser uma única igreja, deve ser uma única fé, fundada por Ele. É uma única palavra, e não rebanhos, e não grupelhos. É por isso que eu acho a fé católica belíssima, e tenho uma convicção católica, que graças a Deus pretendo morrer como católico, e nunca passou na minha cabeça, nenhum milésimo de segundo sequer, deixar a igreja protestante para ser um ator, deixar a igreja católica para ser um ator, ou para ser protestante. Nunca se passou na minha cabeça. Por quê? Porque essa igreja me dá essa garantia, essa igreja me dá essa certeza que ninguém me dá, de que estamos seguindo, que estamos vivendo aquilo que o Senhor desejou para nós, aquilo que o Senhor sonhou para nós. E aqui a gente vê essas pessoas que não entendem nada dizendo que Deus está em todo lugar. Sim, e porque Ele está em todo lugar, porque Ele é único, que nós temos que ser um só rebanho. E porque Ele está em todo lugar e Ele é único, a doutrina é a mesma. Não pode cada um ter sua doutrina, mas a doutrina é uma só, que nos leva para os céus. A doutrina é uma só, que nos leva até Deus. É por isso que eu acho tão bonito na igreja a liturgia católica, essa bendita liturgia que nós celebramos, que não existe missa privada, particular, para o grupinho X ou para o grupinho B. Não, a missa é da igreja. E quando teve um movimento até muito sério na igreja católica, que começou a bagunçar a liturgia, Papa Bento XVI disse: volta, não, de jeito nenhum, vou dar tanto tempo para vocês celebrarem como tem que celebrar. Aqui nós mostramos unidade, aqui nós mostramos que somos o único rebanho, uma única fé, um único Senhor. E o que é mais bonito, talvez eu nunca tenha dito isso para vocês aqui na igreja,
Mas o que é mais bonito, que muitos não entendem, olha, meninos, tem coisas que muitas pessoas não entendem, mas vejam que essa missa que hoje eu celebro com vocês, ela vem sendo celebrada desde que o Senhor voltou. Isso eu já falei. Desde que Ele voltou para os céus, que a gente fica bobado olhando para o céu e esperando, vem Senhor Jesus. E essa missa que nós celebramos aqui, é a mesma que se celebrava 2000 anos atrás, e que foi celebrada sozinha durante 1500 anos antes dos protestantes. 1500 anos só essa missa sem culto protestante. E depois, essa missa aqui nos transporta para a realidade do céu. Quando o sacerdote aqui, na hora da consagração, na hora da distribuição da comunhão, ele pega a hóstia santa, pode ser em cima da patena ou pode ser acima do cálice. Ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aqui está fazendo uma menção ao que se acontece aqui. Mas quando o sacerdote, ele pegando a hóstia santa, em cima da patena ou em cima do cálice, e diz assim: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote aqui não está jogando para o céu, no banquete das núpcias do Cordeiro, no verdadeiro casamento entre Deus e a humanidade, entre a nossa alma e Deus. Isso é tão bonito. E isso a gente encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Está lá, onde nós iremos um dia escutar do Senhor aquela realidade que diz assim: vinde, benditos do meu Pai, tomai parte do banquete preparado para vós desde toda a eternidade. É por isso, minha gente, vocês que são ministros extraordinários da comunhão, vocês devem todos os dias tomar consciência de quem vocês estão tocando. Devem tomar consciência todos os dias que são privilegiados em tocarem em Deus, são privilegiados em distribuírem Deus para os outros, serem teóforos, portadores de Deus. Vocês devem tomar consciência desse momento santo que vocês vivem na história, e no ato santo que vocês fazem de distribuir comunhão para os irmãos. A Eucaristia, que é fonte de bênçãos. A Eucaristia, que é a maior bênção que o homem pode receber. A Eucaristia, que é um bálsamo para as nossas feridas. A Eucaristia, que é o remédio para as nossas doenças. A Eucaristia, que é o penhor da nossa glória futura. Tudo isso só a Igreja Católica nos dá. Tudo isso só a Mãe Católica nos dá, e mais ninguém. Só a Igreja Católica. E aqui está a preciosidade da nossa fé. Deus nos ama e deixou a Igreja como porta dos céus, para que nós possamos entrar nos céus, passando pela Igreja. Se a Igreja é porta do céu, o batismo que nós devemos assumir é a porta da Igreja. Que Deus nosso Senhor nos ajude, nos ilumine, abra nossa mente,
para que possamos amar a igreja, entender a igreja, defender a igreja dos algozes, com a confiança de que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Em muitos lugares, a igreja católica está fechada, mas essa igreja se abrirá, esplendorosa, gloriosa. E por que isso, Padre? Porque a igreja é de Cristo e nada, nem ninguém pode destruí-la. Nem os meus pecados, nem os teus pecados, nem os meus defeitos, nem os teus defeitos, nem o escândalo de nenhum cristão pode destruir a igreja, e muito menos Satanás, porque ela é de Cristo, porque é a esposa de Cristo, porque é o corpo do Senhor, e com Deus ninguém pode. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.